Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre o combate à violência nas escolas e ao bullying, conversando com uma representante do Tribunal de Justiça de São Paulo, a assistente social, doutora Maria Raimunda Rodrigues. Ela é professora doutora em Serviço Social, doutorou-se pela PUC de São Paulo, atua como assistente social dentro desse Tribunal de Justiça e também como professora da Universidade de Cruzeiro do Sul. Vai compartilhar com a gente a sua experiência e a atuação junto a jovens que cometeram atos infracionais e recebem todo o acompanhamento dos órgãos judiciários. Bom, primeiramente agradecemos em nome da Legião da Boa Vontade pela doutora ter aceito o nosso convite. Estando aqui hoje, seja muito bem-vinda sempre. Muito obrigada. Bom, para começar, eu queria que a senhora contasse, então, como que se dá esse envolvimento do Tribunal de Justiça, um órgão aí pelo qual passam questões seríssimas, com a realidade da violência nas escolas. Que tipo de casos têm chegado hoje a essas instâncias do poder? Sim. Primeiro quero agradecer à LBV pelo convite, né? Sempre é muito bom, né? O trabalho da LBV é maravilhoso. E, em primeiro momento, o sistema judiciário, ele se ocupava mais de questões mais graves, né? Por exemplo, o Fórum das Varas Especiais, que é o fórum que eu trabalho, é um fórum que surge na década de 90 e tem como objetivo atender adolescentes que cometem atos infracionais. Então, neste tribunal chegam desde ameaça até latrocínio, sequestro. E em 2006, o tribunal começou a perceber que chegava muitos autos processuais, muitos BOs das escolas em relação a conflitos dentro da sala de aula, aluno, professor, aluno, diretor. Então, o tribunal começou a se preocupar com essa questão e também dar resposta à sociedade como poderia trabalhar com esses jovens no sentido de restaurar a convivência dentro do ambiente escolar. Então, em 2006, o Tribunal de Justiça incorpora na cidade de São Paulo a justiça restaurativa, né, que é uma forma de justiça mais educativa. Ela não visa só a retribuição de um castigo, mas ela visa também trazer o ofendido na presença do ofensor para que ele tenha noção dos prejuízos e do dano que ele causou na vítima. Então, muitas vezes, esse encontro, esse impacto, ele gera no adolescente um sentimento de consciência muito mais crítica do que apenas receber uma advertência, porque ele percebe o sofrimento do seu colega, do professor, de quem ele ofendeu naquele momento. Torna-se um processo educativo. Mais educativo, né? Agora, em que situações esse processo da justiça restaurativa ele é aplicado? Afinal, as pessoas que estão acompanhando podem pensar assim, nossa, mas será que isso pode, por outro lado, levar também a algum tipo de impunidade? Quais são os casos em que ele efetivamente é aplicável? Olha, a justiça restaurativa ela só é aplicada quando há um ato voluntário do adolescente em participar desse diálogo, né? E em atos infracionais de baixo potencial ofensivo, ou seja, em alguns casos de bullying, porque tem alguns casos de bullying que é alto potencial ofensivo, ou seja, uma coisa muito danosa. Então, por exemplo, a explosão de bombinha na escola, isso é muito comum, ameaça de aluno contra professor, ameaça de professor em relação a aluno e a comunidade escolar, né? Inclusive aí entra a inspetora. Então, a escola é um caldeirão de relações, e muitas vezes relações conflituosas, né? Então, somente aqueles casos onde existe a possibilidade do diálogo. Então, por exemplo, em casos de tráfico, roubo, não é feito justiça restaurativa, apesar que agora nós estamos enveredando, avançando no Tribunal de Justiça para fazer essa restauração com atos infracionais mais graves, mas após processo paralelo, né? Após o menino cumprir a medida socioeducativa. Então, essa é o que você coloca em relação à impunidade, né? A justiça restaurativa, em alguns momentos, ela foi vista pela sociedade como uma forma de passar a mão na cabeça do menino. E eu te afirmo que isso não é verdade, porque o menino,
o garoto que fez um ato infracional, quando ele toma contato com a vítima, a gente se surpreende do impacto que tem quando ele percebe o outro nessa relação, né? Porque ele não percebe o sentimento da professora, o sentimento do seu colega. Então, a justiça restaurativa ela tem um impacto muito grande. Nós temos já resultados bem concretos, né, em relação a isso dentro do Tribunal de Justiça. E a senhora até comentava que muitos desses atos infracionais considerados de baixa gravidade, eles estão por trás, eles estão na raiz de casos em que o grau de violência é maior, né? Quer dizer, é um trabalho também preventivo contra essa violência de maior visibilidade que, infelizmente, tem feito parte aí dos noticiários e preocupado tanto a sociedade brasileira. Exatamente. A justiça restaurativa, ela busca prevenir. Então, muitas vezes o conflito, ele parece de pequena monta, uma ofensa, mas que ao passar do tempo, essa relação, a pessoa vai criando mágoa, ressentimento, e muitas vezes, em um outro momento, ela acaba tendo uma atitude mais exagerada, né, de brigas, até mesmo de professores baleados, de alunos, né, também baleados em sala de aula, alunos que levam facas para a sala de aula, né, como forma supostamente de se defender em casos de bullying. Então, o ressentimento vai crescendo. E na justiça restaurativa, o objetivo é fazer com que o conflito ele consiga ser explicado. Não é que que a gente passa a mão em cima do conflito como se ele não existisse, porque a sociedade ela é cheia de conflitos, né? Porque geralmente o público, esse garoto que vem para a justiça restaurativa, é um adolescente de baixa renda, é um adolescente em que a família teve poucas oportunidades de oferecer condições de vida, de saúde, por conta da ausência das políticas sociais do Estado. Então, é um adolescente que ele é muito marcado. Então, quando você criminaliza com mais um boletim de ocorrência, a vida desse adolescente se torna muito mais danosa. Vai dificultar, né, depois o acesso dele ao mercado de trabalho. Né? Ele fica marcado dentro da escola, né? Ele não consegue depois vaga nas escolas. Quando ele é expulso de uma escola, ele tem dificuldade de acessar outras escolas. Então, afastando o adolescente da escola, você não resolve o problema. Você, na verdade, você empurra um adolescente para um mundo infracional. Inclusive, na pesquisa que nós temos no Tribunal de Justiça, indicam que 90% dos adolescentes que chegam à unidade da Fundação Casa e ao judiciário, o primeiro ponto que eles rompem é com a escola. Então, à medida em que ele é afastado da escola, ele fica mais vulnerável à influência do traficante, das pessoas que o chamam para fazer algum tipo de trabalho ilegal. Então, ele, afastado da escola, ele fica muito mais vulnerável, né? E certamente o índice de reincidência em crimes na própria adolescência e na vida adulta será maior. Sim, o nível na verdade, nós temos multireincidentes. Meninos que entraram no sistema sociojudicial com 12 anos e saem, às vezes, até com 21 anos e têm uma medida socioeducativa cumprindo na fundação e dentro da fundação se envolve com uma rebelião, por exemplo, e já é adulto mesmo dentro da fundação com 18 anos e fica com um processo criminal, né, dentro de uma unidade da fundação. Então, a gente tem garotos multireincidentes, meninos que saem e voltam para suas casas, mas acabam retornando para o sistema sociojudicial, muitas vezes levados pela pobreza. Bom, e como romper esse círculo vicioso? Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, quando conheceremos também o processo da justiça restaurativa, como ele funciona e alguns casos de sucesso. O programa Sociedade Solidária conversa hoje com a doutora Maria Raimunda Rodrigues, assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo e professora da Universidade Cruzeiro do Sul. Nós vamos para um breve intervalo e logo continuamos com esse bate-papo. Não saia daí.